Olá, meus amigos da costura, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês, pessoal, o segredo, tá? Para vocês resolver o problema da máquina de vocês quando ela tiver com ponto assim, embuchando, tá? Eu vou mostrar na máquina todos os possíveis locais que pode fazer o ponto ficar desse jeito aí. Então, se sua máquina está desse jeito, ou se de vez em quando você vê alguma máquina desse jeito aqui, você não sabe o que fazer para resolver, assiste esse vídeo até o final, que uma dessas coisas que eu vou te ensinar aqui hoje vai te ajudar a resolver esse problema aqui, beleza? Então assiste o vídeo aí. Então, pessoal, vamos iniciar o vídeo aqui agora, mas antes, quero pedir para você se inscrever aqui nesse canal. A gente está com a meta de chegar a 100 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda. Então, se você já vem acompanhando o canal e ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui, tá bom? Vai me ajudar bastante. Se você é novo por aqui, é o primeiro vídeo que você vê aqui nesse canal, então não sai sem se inscrever não, beleza? Dá essa força aí, é de graça para você e me ajuda bastante, você pode ter certeza. Deixa o seu like nesse vídeo se ele te ajudar de alguma maneira, compartilha aí com seus amigos, costureiros e costureiras. Ativa o sininho para você ficar por dentro aí de todas as notificações aqui do canal. E me segue lá no Instagram, Bruno Máquina de Costura, para você aprender muito mais aí sobre suas máquinas de costura, tá bom? E se você quer aprender a consertar a máquina de costura, tem o desejo de consertar suas próprias máquinas, economizar dinheiro ou até mesmo se tornar um profissional na área, conheça o meu curso de manutenção, o link está aí na descrição. O link de todas as minhas redes sociais estão aí na descrição, tá bom, gente? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo aqui, que é o que vocês estão querendo saber. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que pode acontecer. A gente vai aqui, digamos, do mais simples até o mais complexo, tá bom? Então, a primeira coisa que pode acontecer. Digamos aí que na sua casa tenha criança, né? Isso é muito comum de acontecer quando eu vou consertar a máquina. E às vezes a criancinha vai e mexe aqui, ó, no tensor. E eu tô com esse modelo de máquina aqui, mas esse aqui vai servir para qualquer tensor, tá bom? Qualquer máquina. Se ele tiver no zero, como tá aqui a marcaçãozinha, tá marcando no zero, significa que não tem nenhuma tensão. E geralmente o que muitas pessoas pensam, né? A buchinha, geralmente essa buchinha de linha, ela faz na parte de baixo da costura. Eu vou costurar aqui para vocês verem, ó. Vou costurar aqui, ó. Vou colocar o pano ali e vou costurar. Ó, não virei o pano ainda, vocês estão vendo aqui a parte de cima. Vamos virar a parte de baixo, olha aí para vocês verem. Geralmente a buchinha fica na parte de baixo. Quando ela fica na parte de baixo, na verdade, na maioria das vezes ela vai ficar na parte de baixo, significa que é a linha de cima que está solta. Então já anote isso aí, tá? A bucha é embaixo, é a linha de cima, tá bom? Muita gente vai lá mexer na caixinha de bobina, apertar a linha, não vai resolver. O problema vai estar aqui na linha de cima. Então a primeira coisa que você vai fazer, tá bom? Primeira coisa, você vai conferir a passagem de linha da sua máquina, se está passada corretamente. Observou que a linha está passada corretamente, se está passada dentro do tensor, certinho, todos os locais aqui que a linha passa, você vai costurar novamente. Continuou embuchando, qual é que é a segunda coisa? Você vai olhar aqui a tensão. O que acontece? Essa linha aqui, como eu falei, é a linha de cima. Se ela está ficando frouxa embaixo, se ela está ficando solta embaixo, significa que a linha de cima está solta. Como eu mostrei aqui, ó, ela está no zero. Então, para a gente saber se é tensão, nesse caso, você pode ir apertando aos poucos. Então, por exemplo, você coloca no 1 e costura. Observa como que vai ficar o ponto. Não ficou legal, ainda está ruim, você vai pegar o tensor da sua máquina, vai colocar no 2 e vai costurar. Geralmente, isso não é uma regra, tá? Mas geralmente, ele sempre regula aqui, ó, entre o 3, o 4 e o 5. A regulagem sempre vai estar nessa região aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, entre o 3 e o 4, provavelmente já vai costurar. Vou pegar outro pano, porque aquele ali já está todo costurado para vocês verem, ó. Já coloquei entre o 3 e o 4. Vocês entenderam, né? Você vai colocando uma numeração, costura e olha o ponto. Coloca na outra numeração, costura e olha o ponto. Vou colocar ali entre o 3 e o 4, como vocês já viram.
E olha aqui para vocês verem, ó, o ponto em cima aí vocês já estão vendo e o ponto embaixo como que tá. Viram aí? Ótimo. Nesse caso dessa máquina aqui, o problema estava aqui no tensor. Por quê? Porque o tensor estava no zero. E no zero não tem tensão nenhuma, então ela vai fazer a buchinha, né, embaixo aqui do pano. Só que pode ser que você faça esse processo aqui e não resolva. Então, eu vou te explicar o porquê que talvez a sua máquina não resolva, se caso você fazer esse primeiro processo que eu te ensinei, tá bom? Outra coisa muito comum de acontecer é entrar sujeira dentro do tensor, dentro dos pratinhos do tensor. E aí, essa sujeirinha, mesmo que você aperte aqui o tensor até o final, ela não vai deixar a linha da tensão correta. Às vezes, ela vai ficar um pouco apertada e depois afrouxar. Então, sempre vai acontecer esse tipo de problema. O que é que eu recomendo você fazer? Se por acaso você tiver medo de desmontar o tensor para fazer a limpeza, tem uma outra coisa muito simples que você pode fazer que vai também resolver o problema, né? Que pode resolver o problema, né? Então, o que você vai fazer? Eu vou virar a máquina aqui. A gente vai tirar essa tampa da frente. No caso dessa máquina aqui, a gente precisa tirar essa tampa. Se a sua máquina não tiver necessidade, se o tensor ficar para o lado de fora, não tem problema. Nesse caso aqui eu vou tirar essa tampa. É só tirar esse parafuso aqui. Tá? Eu vou desligar essa lâmpadazinha. Então o que que acontece? Aqui, ó, a gente tem acesso ao tensor aqui, ó. O tensor é essa peça aqui, ó. E aqui, ó, o que você pode fazer? Você vai pegar uma chavinha de fenda bem fininha, igual essa aqui, essa é uma chavinha bem fininha, ou uma pinça, tá? Se você tiver uma pinça também dá certo. Você vai colocar ela aqui, ó, entre os dois pratinhos e vai abrir assim. Aqui no vídeo não vai ficar muito bom para ver, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Vocês vão abrir assim e vai olhar se tem sujeirinha lá dentro. Se tiver sujeirinha lá dentro, vocês vão tentar pescar essa sujeirinha e tirar essa sujeirinha lá de dentro, tá bom? Se por acaso você fazer esse processo aqui e já ver sujeirinha lá dentro, sujeirinha que eu falo é assim, pedacinho de linha que às vezes cortou e virou uma buchinha de linha, de pluminha lá dentro. Então você viu que tem uma sujeirinha lá dentro, você vai tentar pescar ela com a pinça, com a chavinha, até você limpar tudo. Provavelmente, se você encontrar essa sujeirinha, o problema estava aí, tá bom? Vai resolver o problema. Então você vai fazer isso e você vai limpar, tá? Essa parte aqui do tensor até tirar toda a sujeirinha. Tirou, você vai fazer todo aquele outro processo que eu ensinei do início novamente. Se por acaso, no seu caso aí, tiver enferrujado, oxidado os pratinhos do tensor, aí o ideal é você desmontar ele e dar uma lixada, né? Dar uma lixadinha nele. Se por acaso você tiver curiosidade de saber, eu fiz um vídeo ensinando aí desmontar o tensor. Se o seu tensor for desse modelo aqui, vou deixar ele no card, vai ficar por aqui assim o card. Você pode estar assistindo o vídeo aí que vai te ajudar nesse sentido. Então beleza, esse aqui é o próximo passo. Se você fez esse próximo passo e mesmo assim sua máquina está fazendo bucha, a gente vai para mais um passo, tá bom? Então eu vou estar montando a máquina aqui e mostrar aonde pode estar o defeito também. Então pessoal, esse próximo passo aqui é só se você fez todo aquele outro processo e mesmo assim não resolveu. Aí a gente vai para esse próximo passo aqui. Nesse caso, o que acontece? Nós vamos tirar o pano da máquina. Aí você vai tirar aí da sua máquina, né? O pezinho. Só soltar esse parafuso que prende ele. E vamos tirar também a chapinha, tá? A chapinha de agulha dela. E agora a gente tá aqui com a caixinha de bobina. Nós vamos tirar também, pessoal, a caixinha de bobina. Pra gente tirar a caixinha de bobina aqui certinho, corretamente, e não correr risco de estragar a máquina, se vocês tiverem dúvida, eu vou deixar outro vídeo num cardzinho aqui também para você estar assistindo, que eu ensino direitinho, mas aqui não tem muito segredo, porque tem muita gente que tenta colocar a caixinha de bobina errada. Então, se por acaso você tiver dúvida, assiste esse vídeo que eu vou deixar no card aí, tá bom? Caso você já tenha costume de tirar a caixinha, colocar, não tem problema. Aqui, rapidamente, aqui é só você colocar uma chavinha de fenda aqui nessa trava
girar ela assim pro lado. Algumas tem uma mola igual essa que volta, outras não tem, outras você empurra, ela fica. Então você vai girar lá, levantar a caixinha e tirar ela. E o que você vai fazer? Você vai observar aqui, na sua caixinha de bobina, você vai passar o dedo assim, ó, dessa parte dela aqui, ó, inteira, daqui até aqui, que é onde a linha vai passar nela. Você vai passar o dedo e observar se ela não está arranhando alguns pedacinhos quebrados, tá? Se tiver, aí você vai pegar uma lixa bem fininha mesmo, no caso as lixas que eu uso aqui, ela para fazer esse tipo de processo aqui. É uma lixa d'água número 600, porque ela é muito fina, ela só vai polir mesmo. Aí você vai pegar a lixinha e dar uma polida para deixar isso aqui bem lisinho, porque se isso aqui tiver arranhando, a linha, quando ela for passar aqui, ela vai grudar nessa parte e não vai completar a volta. Então ela vai fazer uma bucha grande aqui embaixo da caixa de bobina. Agora, se você, por exemplo, se sua caixinha de bobina tiver quebrado aqui, que é comum de acontecer, quebrado aqui, quebrado aqui, quebrado aqui, não tem o que fazer, tem que substituir, tá bom? Então já observa que às vezes a sua caixinha está quebrada, aí você vai lá e substituir a caixinha. E em último caso, uma outra coisa, tá, que pode acontecer de fazer sua máquina embuchar, é essa pecinha aqui, ó, a placa posicionadora. Às vezes ela fica empenada, ou às vezes a pessoa coloca ela errada também e dá esse tipo de problema. Então, às vezes, se tiver empenada, precisa desempenar, ou se tiver muito estragada, precisa trocar e substituir essa peça aqui também, mas geralmente é em último caso, tá bom? Eu vou mostrar aqui, não dá, se eu for ensinar regular tudo sobre a placa posicionadora, esse vídeo aqui vai ficar muito longo, mas eu vou explicar o básico aqui de como essa placa posicionadora precisa estar, tá bom? Então vou estar colocando a caixa de bobina aqui, encaixei ela ali, soltei a travinha. E o que acontece, pessoal? Ela precisa ter esse mínimo de folga aqui, ó, a caixinha de bobina. Tem gente que deixa ela muito apertada, porque às vezes pensa que é essa folga, aí solta esses dois parafusos aqui e aperta ela todinha. A linha não tem espaço para passar, tá bom? Tem que deixar essa leve folga, somente o suficiente para a linha passar. Se tiver folga demais também, pode ser isso também que vai fazer sua máquina embuchar, tá bom? Lá no meu curso de manutenção, eu tenho uma aula onde eu ensino só regular essa placa posicionadora, caixa de bobina. É uma aula ensinando só essa regulagem aqui, ó. Porque eu já vi muito mecânico, até mesmo mecânico experiente, trocar essa placa posicionadora e às vezes nem tinha necessidade de trocar por causa dessa regulagem. E lá eu tenho uma aula que eu ensino tudo sobre isso aqui. Então, pessoal, fez todo esse processo que eu ensinei para vocês, vocês vão montar a máquina de vocês normalmente, tá bom? E vai voltar aquele processo primeiro que eu mostrei, regulando o tensor, tudo, entendeu? Aí aproveitar que eu coloquei a bobina, falar algumas coisas, tá? Bobina não faz, a linha da bobina, no caso, a tensão da linha da bobina não vai fazer embuchar ali embaixo. O que ela pode fazer? Ela pode fazer sua máquina franzir, se ela estiver muito apertada, ou se ela estiver totalmente solta, você vai observar que a linha de baixo vai ficar mostrando todinha na linha de cima. Então é só nessas duas ocasiões que você vai mexer na linha de baixo. Caso contrário, você vai fazer toda a regulagem somente aqui no tensor, tá bom? E aí, pessoal, me conte aí se você conseguiu resolver o problema da sua máquina assistindo esse vídeo, tá bom? Se por acaso você resolveu e você não é inscrito no canal, então faz esse favor aí, já se inscreve. Por favor, não sai desse vídeo sem se inscrever nesse canal. Me ajude a chegar aí nos 100 mil inscritos, tá bom? Falta um pouquinho ainda, mas eu tenho certeza que com sua ajuda a gente consegue. Deixa o seu like se você gostou de aprender mais essas coisas aí sobre regulagem de máquina. Compartilha esse vídeo, me segue lá no Instagram. Se você quer aprender a consertar a máquina de costura, conheça o meu curso completo de manutenção, o link está aí na descrição, tá bom? E, pessoal, o vídeo foi esse. Não vou prolongar mais. Qualquer dúvida, você pode me chamar lá no Instagram também, que eu te oriento, beleza? E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, fica com Deus.